Boa noite, irmãos e irmãs, mais uma vez, iniciando aqui o estudo da palavra através aqui do livro Breves Esboços do livro da Bíblia, os Atos dos Apóstolos. Atos, segundo o livro de Lucas, começa no ponto em que seu primeiro livro parou, a ascensão de Nosso Senhor. Lucas 24, 51 e Atos 1, 9. Entre aspas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolherá. Atos 1, versículo 1 ao 2. Um título melhor para o livro seria, entre aspas, Os Atos do Espírito Santo, fecha aspas. Pois nele vemos a orientação prática do Espírito Santo na vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Uma orientação que não é menos real ou aplicável neste dia atual. Irmãos, se vocês puderem abrir o microfone e falar aí, porque eu não sei se está tendo um som aqui do Candomblé, eu não sei se está interferindo aí. Aqui, para mim, está alto. Peço desculpa aí aos irmãos, era para eu ter perguntado antes. Porque eu estou na tela do livro, eu não consigo ver os irmãos dando legal. Aqui tá tudo ok, Jefferson. Não está atrapalhando não, né? Não, tá tudo ok. Obrigado, irmão. Continuando então aqui. Com a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo descendo de acordo com sua promessa, João 16:7, a igreja, a Assembleia de Deus, é formada. Antes do dia de Pentecostes, a igreja não existia. E depois do arrebatamento, a igreja não será mais encontrada na terra. Estas são as circunstâncias que dão à igreja o seu verdadeiro caráter. Apesar de Atos cobrir pouco mais de 30 anos, traz diante de nós um esboço completo da história da igreja. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, podem interromper para trazer um pensamento, algum ensino. Podem ficar à vontade. Esboço. O livro tem 5 divisões. O capítulo 1 é introdutório ao livro inteiro. Enquanto esperam pelo Espírito Santo, os discípulos são guiados pela palavra de Deus. Nos capítulos do 2 ao 7, Jerusalém é o centro. Na medida em que Deus permanece em graça em relação à nação de Israel. Compare Lucas 13, 6 ao 9. Após o apedrejamento de Estevão, capítulos 8 ao 12, o evangelho é levado primeiro em Samaria e depois aos gentios de um modo mais genérico. Cornélio é trazido para dentro,
e uma assembleia é estabelecida entre os gregos em Antioquia. É lá que os discípulos são, pela primeira vez, chamados cristãos. Pedro é proeminente. Nos capítulos 13 ao 20, temos as viagens e labores do apóstolo Paulo. 3 viagens são registradas, cada uma começando em Antioquia e todas, com a exceção da última, terminando lá. A primeira viagem levou Paulo a Chipre e de lá para a Ásia Menor, Turquia moderna, e finalmente de volta a Antioquia. Capítulos 13, versículo 14 ao 26. Na segunda viagem, o apóstolo passou pela Ásia Menor para a Europa, Atos 16, com visitas na Macedônia e Acália, capítulos 15, 36, capítulos 15, 36 ao 18 e versículo 22. A viagem final começou em Antioquia, com o apóstolo viajando através de várias cidades de suas visitas anteriores, e termina em Jerusalém, capítulo 18, 23 ao 21. Do capítulo 21 ao final do livro, temos Paulo, o prisioneiro, levado de Jerusalém para Roma. Fiquei na dúvida aqui, talvez tenha informado até errado aqui para os irmãos aqui, né? Se não estiver errado, é Atos 15, do 36 ao 18 e versículo 22. Está correto aí, irmão? Sim, irmão, tá certo mesmo. A igreja primitiva. Atos dá o único relato escritural da igreja primitiva. Do início ao fim, a atividade do Espírito Santo é proeminente. As assembleias são vistas como um só corpo e atuam nesse caráter, entre aspas. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Fecha aspas. Efésios 4:4. Pedro e João saem de Jerusalém para impor as mãos sobre os samaritanos, e estes recebem o Espírito Santo. Atos 8, 14 ao 17. Não encontramos igrejas judaicas e samaritanas separadas em termos nacionais. Abre aspas. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, versículo 13. Não há igrejas independentes no livro de Atos. O que parecia bom para o Espírito Santo em Jerusalém era também conhecido em Antioquia. Atos 15, 28 e 31. Abre aspas. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
fecha aspas, Efésios 4, 3. Por outro lado, a separação da igreja primitiva do que é judaico é claramente revelada. Individualmente, o crente é encontrado em uma posição inteiramente nova. Abre aspas. Nova criatura. Criação. Tradução brasileira. Nova criatura é a Coríntios 5:17. Corporativamente, a igreja é bastante distinta de Israel. Abre aspas, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Fecha aspas, Hebreus 13, 10 e versículo 13. Longe de ser declarações místicas, a aplicação dessas coisas é prática. Em Éfeso, vemos Paulo separando os discípulos e se reunindo com eles em um local distinto na sinagoga. Atos 19, 9. Paulo, por ocasião da sua partida final de Éfeso, adverte os anciões efésios de que viriam ataques de fora e divisões de dentro. Atos 20, versículo 29 ao 30. O retorno e a prisão de Paulo em Jerusalém prefiguram o que aconteceu com a doutrina de Paulo na cristandade. Finalmente, a viagem de Paulo de Bons Portos a Melita nos dá um resumo marcante da história da cristandade. Atos 27. Embora o barco seja quebrado em inúmeras partes, Paulo é preservado e alguns, talvez apenas Lucas e Aristarco, são encontrados com ele. Atos 27, versículo 2. Nem um princípio estabelecido deste livro é tornado obsoleto por circunstâncias presentes. Infelizmente, há muitos hoje que não sabem a terra que estão prestes a entrar. Atos 27, 39. A igreja esqueceu completamente seu chamado celestial, que sua cabeça é Cristo em glória, e se estabeleceu neste mundo. Dá um tempo aqui. É importante a gente ressaltar, né, quando o irmão ele traz aqui que Paulo, né, por ocasião da sua partida final de Éfeso, adverte os anciões efésios de que viriam ataques de fora e divisões de dentro. E, consequentemente, quando foge dos ensinamentos, né, e da doutrina que é dado da igreja, consequentemente, é o resultado que hoje nós estamos vendo na cristandade, né? E também isso serve de alerta para nós, né? Porque o que não só ocorreu essas divisões e ataques do que estão de fora, mas também de enterrar a doutrina. E quando a cristandade enterra a doutrina, o que é dado, né, é doutrina, o que é fornecido como alimento é doutrina de homens e de demônios.
Por isso que nós sempre estamos, né, buscando entendimento, como também agora há pouco foi orado, né, de julgamento, né, de estarmos nos julgando, julgar também, como o irmão orou, né, o que tem sido falado. Se algum irmão quiser acrescentar ou corrigir, pode ficar à vontade. Irmãos, percebemos que o livro de Atos, ele por assim dizer, um dos mais importantes para explicar aos outros irmãos, né, denominacionais, acerca da mudança, né, que houve. E é importante aprender, né, distinguir essas divisões aí do livro, porque a gente vai falar, costuma se falar para alguém, né, sobre os 4 evangelhos que não pertencem à igreja ali, por assim dizer, ainda não, a igreja não tinha sido edificada, era algo no futuro, porque está escrito edificarei a minha igreja. Mas aí eles vão, aí a gente fala, ó, a partir de Atos ali começa a igreja, né? Aí eles falam, muitos falam, mas eles continuavam no templo, e você não vai no templo, você fala contra o templo. Então é importantíssimo a gente conseguir com sabedoria, com mansidão, discernir essas divisões do livro de Atos, para poder deixar claro para eles que era um período de transição, que ele ainda era o judaísmo, os discípulos eram judeus, Jesus Cristo era um judeu, e tudo isso era um momento de transição. E aí colocar ponto a ponto, como o escritor coloca aí, né, que de Atos até o capítulo 7, né, o Senhor estava agindo ainda em graça com o próprio Israel, ainda esperando ali o arrependimento, mas aí depois que do apedrejamento de Estevão, né, e a partir de Atos 8 já há uma mudança, então é muito importante pegar esses pontos, esses detalhes, para explicar, deixando bem claro que realmente aconteceu uma transição. E aí ele traz o ponto aí de Cornélio, né, de Samaria, né, os gentios, para mostrar para eles que, quando for explicar isso, né, mostrar, olha aqui, olha como está muito bem dividido isso daqui, né? E é atos dos apóstolos, são os atos, ações, o que eles fizeram, e nem sempre foi correto, tem coisa que foi errada, mas que tem aqui mostrando que houve correção, porque são atos dos apóstolos. Então a gente vai encontrar, se não me falha a memória, acho que Paulo fala, parece que fez um voto, ou raspou a cabeça, ou a cabeça de Timóteo, tem alguma coisa assim, se não me falha a memória. É muito, e a lei, que estava cumprindo a lei, e não sei o quê. Então eles ficam pegando detalhes assim do livro para mostrar que é uma continuidade de Israel e que nada mudou e que, tá vendo aqui? Tem nada a ver, então ainda continua. Então é muito importante realmente. Confesso que tem um certo tempo que eu não leio o livro de Atos e não faço essa reflexão, por isso não vou ter muita propriedade aqui para falar, mas é importantíssimo, e vendo agora aí na leitura do esboço, eu nunca tinha lido esse livro também, e vi aí o quanto é importante realmente detalhar com precisão essas divisões do livro de Atos, que vai ajudar muito quando formos conversar com um parente, com alguém que é de uma denominação, que está um pouco experimentado na palavra, eles vão buscar esses detalhes. Se a gente não estiver preparado, a gente pode se embaraçar na hora da resposta. Eu salientei aí esse parágrafozinho aí, irmãos,
eu achei importante aqui, porque o autor aqui do livro, ele traz, né, essa direção que tinha na igreja primitiva, né, que não existia independência, né? Não há igrejas independentes. Aí ele continua aqui: o que parecia bom para o Espírito Santo em Jerusalém era também conhecido em Antioquia. Aí ele traz a passagem procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um mesmo pensamento, né? Então, assim, o que era estabelecido em Jerusalém era em Antioquia. E quando a doutrina de Paulo ela foi sendo soterrada por doutrinas de homens, isso revelou o que nós vemos hoje, né? Tantas divisões, tantas placas de denominações e também uma fraqueza espiritual, né? Sabemos que tem muitos irmãos que acham que podem perder salvação por não fazer aquilo ou uma obra, né? Lembrando, irmãos, que aqui Atos, como o irmão falou, ele está trazendo separações. Eu só estou acrescentando aqui o resultado dessa fraqueza que nós estamos vivendo, né, na cristandade. Passamos agora, irmãos, por o livro de Romanos, né, para a carta de Romanos, melhor dizendo. O grande tema da epístola do apóstolo aos Romanos é o Evangelho, entre aspas, o Evangelho de Deus, Romanos 1:1. O Evangelho não é nenhuma filosofia, nenhum credo. Em vez disso, o Evangelho diz respeito a uma pessoa divina e gloriosa, abre aspas, Jesus Cristo, nosso Senhor, fecha aspas. Romanos 1:3. Não encontramos a palavra, entre aspas, igreja, até o último capítulo, Romanos 16:1. O evangelho era o assunto da promessa, não da igreja. Abre aspas. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. Gênesis 3:15. Agora revelado, o evangelho não é mais uma promessa, abre aspas, porque todas quantas promessas há de Deus, não só nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Fecha aspas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Para o judeu, a ligação às promessas era particularmente importante. Embora a epístola seja para Roma, é dirigida tanto aos judeus quanto
quanto aos gentios. Havia muitos judeus em Roma, Atos 28, 17. E por toda a epístola, ambos os grupos são endereçados. Muitos exemplos podem ser citados. Abre aspas. Pois que falo aos que sabem a lei, fecha aspas. Romanos 7:1. E, abre aspas, porque convosco falo, gentios. Fecha aspas. Romanos 11:13. Abre aspas. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Fecha aspas. Romanos 1:3. E declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1:4. Quando Paulo escreveu sua epístola aos Romanos, ele nunca havia visitado aquela cidade. Nenhum apóstolo tinha. Um fato notável para uma cidade que sustenta sua posição no cristianismo em sua suposta associação com os apóstolos Pedro e Paulo. Romanos 1, versículo 10 ao 13. Esboço. A epístola aos Romanos pode ser justamente chamada de epístola fundamental da doutrina cristã. Nos primeiros 8 capítulos, Paulo, de um modo simples e cuidadoso, estabelece os princípios fundamentais do cristianismo, trabalhando desde o homem até Deus. Os capítulos 9 ao 11 são dispensacionais. Eles abordam a pergunta, entre aspas, como é que o ensinamento dos 8 primeiros capítulos afeta as promessas de Deus a Israel, fecha aspas. Na terceira e última divisão, capítulos 12 ao 16, temos a aplicação prática da doutrina dos primeiros 8 capítulos. Cada seção contém-se divisões adicionais. Olhando um pouco mais perto, nos primeiros 8 capítulos, achamos que os primeiros 15 versos do capítulo 1 são introdutórios. Do versículo 16 até o versículo 11 do capítulo 5, o apóstolo aborda a justificação dos pecados. Tendo lidado com a questão dos pecados, o que dizer de nossa natureza? Do versículo 12 do capítulo 5 ao final do capítulo 8, o assunto é o livramento do pecado. O vínculo da lei foi dissolvido na morte de Cristo, capítulo 7, entre parênteses, onde existiu. E a nossa libertação da carne está no espírito de vida em Cristo Jesus, capítulo 8. Lembrando também, irmãos, que se precisar que reler algum parágrafo, alguma parte que ficou mal lido, pode também interromper, viu? Conclusão. Os pecados não são negligenciados no Evangelho. A linha do padrão não foi abaixada.
entre aspas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, fecha aspas. Romanos 3, 23. Este é o padrão de Deus. Deus não foi reconciliado. É o homem que precisa de reconciliação. Em Romanos, o evangelho de Deus é o testemunho da justiça de Deus. Proveniente da justiça humana, ele não terá nada. Abre aspas, todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Fecha aspas, vemos em Isaías 64, 6. Como Deus pode ser justo ao justificar os ímpios? A resposta nos leva aos pés do Senhor Jesus, vindo em semelhança da carne pecaminosa. Ele se ofereceu em sacrifício pelo pecado. Assim, completamente satisfez a justiça de Deus, enquanto revelava seu amor. Deus pode agora se apresentar em graça, ser propício ao homem. Romanos 3, 25 ao 26. Este livro tem uma importância particular para o jovem crente. Nisto, encontramos que a paz com Deus repousa, não com os nossos pensamentos, mas sobre os pensamentos de Deus, de seu próprio Filho. Romanos 5:1. Não só temos paz em relação aos pecados, mas também temos a libertação presente do poder do pecado. Livrados desse velho tirano, fomos colocados em liberdade, não para fazer o que quisermos, mas para servir o nosso novo mestre, aquele que nos amou e se entregou por nós. Romanos 6, do 17 ao 19. O Espírito pelo qual Cristo viveu ativamente deve agora ser a nossa fonte de cada pensamento e ação. Romanos 8, 9. Não só o Espírito Santo dentro de nós agindo, mas Deus também está agindo externamente, ordenando todas as coisas para aqueles chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Primeira e segunda epístolas aos Coríntios. O ministério de Paulo não termina com o livro de Romanos. O apóstolo nos levaria à revelação completa do mistério, que antes era mantido em segredo, a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Romanos 16, 25 ao 27, Colossenses capítulo 1, 23 ao 29. Infelizmente, os escritos de Paulo são, em geral, negligenciados e, pior ainda, descartados como
irrelevantes para os dias atuais. O racionalismo destrói a verdade por meio do raciocínio, reduzindo tudo a uma filosofia sem força moral. O ritualismo desloca a verdade por algo cerimonial. Corinto era uma cidade muito permissiva, localizada entre dois portos naturais e conectando a Grécia continental a norte e Peloponeso. Vou tentar, que a língua agora trava. Corinto era uma cidade muito permissiva, localizada entre dois portos naturais e conectando a Grécia continental ao norte e Peloponeso ao sul. Corinto fervilhava de comércio, não muito diferente do mundo em que vivemos hoje. A Assembleia lá teve muitos problemas. A primeira epístola de Paulo ao Coríntios, examinava a ordem interna da Igreja de Deus. O caráter da segunda é muito diferente, com o relatório positivo de Tito a respeito de Corinto, 2 Coríntios 7. Paulo abre seu coração e fala com maior liberdade. Aqui, nesse segundo parágrafo, né, que já está o escritor aqui, ele já decorre naquilo que os irmãos já têm falado nas semanas passadas, né, que estamos estudando, né, sobre o descrédito que hoje a cristandade dá à doutrina, né, e aí o próprio irmão aqui, ele fala de rituais e de uma cerimônia, né, uma pompa, né, onde a gente, quem passou pela religião, a gente vê níveis, né, de hierarquia que não é de doutrina, não existe na Bíblia, né? A primazia não é nem dada ao Senhor, sim a homens. E a gente vê o reflexo que isso causa no corpo, né? Que não só uma fraqueza da doutrina, mas moral e espiritual. O que é que os irmãos acham? Já são 8h58, né? Podemos deixar, assim, o senhor permitindo, para amanhã, né? Aí nós começaríamos aqui a carta de 1 aos Coríntios. O que é que os irmãos acham aí?
George, Isaac, Newton, Renan. Ok, então, irmão. Vou estar aqui tirando a gravação.